aqui de psicanálise e assuntos diversos. E como colocado no vídeo de volta, novos assuntos, vamos hoje tratar a respeito de assunto dentro da temática espírita. Vamos falar sobre transição planetária, mundos regeneradores. Primeiramente, esse assunto nós temos que estar muito bem embasados para falarmos a respeito dele, a fim de não nos deixarmos levar por mensagens de espíritos brincalhões, por mensagens de até mesmo alguns companheiros e companheiras encarnados que colocam uma situação tanto quanto de terror em relação a este tema tão propalado nos dias atuais e que nós vamos ler em algumas obras do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, a este respeito. Nós temos aqui em mãos uma dessas obras, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, e no seu capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu pai, nós temos aqui no itens 16, 17 e 18 as palavras do Espírito Santo Agostinho em Paris, 1862, sobre os mundos regeneradores. Ele explica para nós então o que são esses mundos. Pedirei licença para ler desta obra toda a mensagem. Mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, designados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço, em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus. Senhora de si mesma na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais,
o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostram indignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Mas, nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e, se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Como vemos, um planeta de regeneração não é um planeta onde todos são anjos, onde todos já são espíritos superiores. É onde há a predominância do bem. Os homens ainda são falíveis. Os homens e mulheres que habitarão a Terra em um futuro, onde ela se tornará um planeta mais elevado na hierarquia dos mundos, o chamado mundo regenerador, não se dará por cataclismos diversos, por algo apocalíptico, que haverá de mudar o eixo da Terra, como algumas profecias ditas espíritas colocaram, que se mudando então o eixo da Terra, se haverá então de haver abalos sísmicos, isto é, terremotos, maremotos, tsunamis, né? Que aí são as mesmas coisas, né? Só para a gente colocar as palavras, né? Usadas na modernidade, né? Eu, por exemplo, não tenho muito ouvido mais falar em maremotos, sim tsunamis. E nós vemos que terremotos, tsunamis ou maremotos, nós vamos estar aí colocando isto como não algo universal, mas sim algo parcial. Não se haverá abalos na Terra de uma forma absurda e universal. Essa questão apocalíptica não acontecerá. Isso não se fará conforme coloca o Espiritismo. Aqui no livro Obras Póstumas, também de Allan Kardec, póstumas porque foi editado após a sua morte, Kardec desencarnou em 3 de março de 1869 e o livro Obras Póstumas, diante de documentos encontrados em sua casa, no ano 1890 foi editado. E aqui há uma mensagem que é um resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico, isto é, pela psicofonia inconsciente, sonambúlico. Isso é que quer dizer esta palavra. Em Paris, no dia 25 de abril de 1866, e Kardec colocou o título Regeneração da Humanidade. Aqui ele diz, ou melhor, esses espíritos, não é? A comunicação de diversos espíritos, em resumo, é uma comunicação muito grande, e nós temos aqui, então, colocado o seguinte: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora. Aproximam-se os tempos, agora dizemos, os tempos são chegados. E diz, não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo serão produzidas em todas as épocas, e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos.
E aqui se diz aquilo que eu estava colocando, que não haverá nada de apocalíptico, nada de abalos físicos tremendos para mudar a humanidade. E aqui eles colocam assim também, para que na terra, sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. Como já chegou esse tempo, uma grande emigração neste momento se opera entre todos os que a habitam. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, às quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se. Substituí-los-ão na terra espíritos melhores, que farão reinem entre si a justiça, a paz, a fraternidade. E o que acontece a partir destas leituras? Fico já encerrando este vídeo neste momento, este processo de transição. Fico a perguntar a vocês, e podem colocar aí nos comentários: vocês creem que haja vida em outros planetas? Há uma pergunta muito interessante que nós podemos fazer. Vida em outros planetas é uma coisa, mas a questão aqui é: há vida inteligente em outros planetas? Ou nós ficamos apenas pensando que haja vida aqui na Terra? Como explicar então as questões de que Kardec e os espíritos superiores colocaram de vidas em outros planetas? Esse será tema para um próximo vídeo. Fiquem bem e não se esqueçam de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações.